Deus. Ah, não, de novo esse cara pregando aí. Glória a Deus. Deixa Deus falar conosco. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, só uns ajustes técnicos. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aqui? Ih, não está não, hein? Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. É isso aí, Luiz. Luiz é o cara mais feliz com Jesus. Glória a Deus. Todo mundo encontrou a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios? Amém? Amém. Abra no capítulo 7. Eu não falei o capítulo, né, Erasmo? Aí não dá, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 7, por favor, a partir do versículo 5. Amém? Deus pôs essa palavra no meu coração há um tempo atrás e meu coração se encheu quando eu estava falando com a Camila hoje pela manhã. Obrigado, mano. Sobre o pastor Marcondes, né? Glória a Deus que ele está se recuperando. Está melhorando, né? Nós temos orado pela vida dele. E então eu estava com uma mensagem na minha cabeça. Só que hoje à tarde Deus pôs no meu coração para nós falarmos sobre uma pessoa que possivelmente era um jovem, mas que pouco se fala sobre ele. Quem vai se arriscar? A não ser que você... Quem leu o texto antes de eu falar não vale. Quem vai se arriscar? Que jovem que eu estou falando do Novo Testamento? Vamos lá, um de cada vez. Quem? Porque todo mundo está pensando no Timóteo, né, Timóteo? Nós vamos falar sobre Tito. Tito é um dos discípulos do apóstolo Paulo. Assim está escrito em 2 Coríntios 7, versículo 5 em diante. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Amém? Tem tradução que está, no versículo 5, está: não tivemos nenhum descanso. Amém. Feche os teus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, aqui está a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai. Aqueça o nosso coração, meu Deus, com a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus, fique à vontade neste momento. Tudo aqui é para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria falar sobre os transformadores de ambiente. Amém? Saiba que você é um transformador de ambiente. Sabia disso? Muito bem. Nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura, nós estamos falando de um contexto muito complicado no que se diz respeito ao ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu não sei se eu posso dizer isso, mas se não é a mais, é uma das igrejas mais complicadas que o apóstolo teve que lidar na sua jornada ministerial. A igreja de Corinto era uma igreja muito cheia de problemas, de todo tipo. Pecado de toda forma, desordem, religiosidade, uns querendo ser melhores do que os outros, uns achando que é mais santo do que outros. A igreja de Corinto era um problema para o ministério de Paulo. E então, o apóstolo Paulo, ele recebe uma informação que a igreja de Corinto estava passando por uns problemas. Você vai encontrar isso no primeiro capítulo da primeira carta. Ele é informado que a igreja está enfrentando alguns
problemas, apesar de alguns estudiosos sugerirem que houve 4 cartas, mas aprove o Senhor nos trazer essas 2 cartas aqui. Então era uma igreja que o apóstolo Paulo estava o tempo todo trabalhando, estava cheio de problemas a igreja, e então o apóstolo Paulo vai conversar com a igreja. E a igreja de Corinto rejeitava o apóstolo Paulo, principalmente porque ele era pobre. Uma igreja que era rica, entre aspas, rejeitava aquele que os ensinava acerca da palavra de Deus por conta da sua condição financeira. E nós sabemos, o apóstolo Paulo foi uma pessoa que entregou tudo de si para o reino do Senhor. Ele deu tudo de si. O apóstolo Paulo, ele mesmo vai falar em diversos momentos que ele sabe viver tanto na fartura quanto na escassez. Em fases do seu ministério estava, não vou dizer que estava sobrando, mas estava tudo bem. Mas em fases do ministério do apóstolo Paulo, por exemplo, ele estava preso. Então o apóstolo Paulo, ele passou por todo tipo de tribulação, por todo tipo de dificuldade. E com a igreja de Corinto não era diferente. E então o apóstolo Paulo, ele recebe essa informação que a igreja estava com problemas, e ele vai responder esses irmãos, e depois ele acaba descobrindo que ainda continua algum grupo de pessoas ainda resistindo ao seu ministério. Então o apóstolo Paulo, aqui na segunda carta, até o capítulo 7, ele vai trabalhar essa reconciliação com a igreja. Na sequência, na parte final, ele vai ainda abordar com esses irmãos que ainda rejeitaram o seu ministério. Por que eu estou compartilhando esse contexto das 2 cartas com você? Porque, como eu falei, era uma igreja que dava uma certa dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Era uma igreja muito complicada, muito cheia de problemas. É uma igreja que tinha muitas culturas dentro dela. Então, pelo fato de ter muitas culturas, acaba tendo aquelas pessoas que têm um jeito de proceder no seu dia a dia diferente de outro. E acabavam deixando o ensino de Cristo de lado. E então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 7, ele vai trazer essa mensagem. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores, por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Eu fico pensando como era a vida de Tito com Deus. Porque pensa, o apóstolo Paulo, talvez acima dele só Jesus, ele passando por tribulação, e ele vai dizer que tinha uma pessoa que com a chegada dele o ambiente mudava. Por que Tito provavelmente era jovem? Porque ao analisar ou examinar bem a vida de Timóteo, você vai ver o apóstolo Paulo tratando Tito de forma semelhante. Paulo tinha um carinho muito grande com Tito. Então, Paulo ele vai dizer, chegou uma pessoa que nós estávamos passando por um monte de dificuldade, um monte de problema. E então, tudo mudou quando ele chegou. E saiba que você, assim como Tito, é encarregado por Deus para mudar os ambientes pela qual você frequenta. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Nós aprendemos que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Você é o altar, você é o templo do Espírito Santo. Amém? Então, Tito, ele é um grande exemplo de como deve ser a nossa postura lá fora. E então, o apóstolo Paulo, ele vai trazer esse termo, consolar. Quando Tito veio, o consolo que Tito trouxe para o apóstolo Paulo e todas as pessoas ali. Então, no original, esse consolo, ele está ligado a um encorajamento, a um tipo de alívio, que ao mesmo tempo está ligado a encorajamento. Pensa, quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão difíceis, como é bom nós recebermos uma palavra de fortalecimento. Quando nós estamos na iminência de fazer uma prova difícil, quando nós estamos na iminência de ser testado, e chega uma pessoa, de repente algum familiar, um amigo, e nos dá uma palavra de força, como isso é importante.
como isso nos aquece. Quantas vezes você estava tentando alguma coisa e alguém que gosta muito de você chegou te dando uma coragem, vai lá, você consegue, não tenha medo, vai que é sua. Timóteo era assim, Timóteo não, Tito era assim, ele chegou e tudo mudou. Então, Tito, ele transformava o ambiente onde ele chegava. Tito, ele era um discípulo do apóstolo Paulo. Se nós abrirmos no primeiro capítulo da carta de Tito, tem uma carta a Tito, no Novo Testamento, nós vamos observar Tito sendo enviado para colocar em ordem algumas igrejas na ilha de Creta, uma ilha grega. Então você observa que o Tito, ele tinha dentro de si esse jeito de colocar paz nos ambientes de guerra, nos ambientes de confusão, nos ambientes de escassez, de dificuldade. As igrejas gregas tinham uma certa semelhança nas dificuldades que ela enfrentava, que era a religiosidade. Eles tentavam implantar a cultura grega na fé cristã. Eles tentavam colocar as heresias ali deles na fé cultural grega dentro da fé cristã. Então Paulo, ele envia Tito para colocar em ordem essa igreja e explicar que não é assim que funciona, que Jesus é o Senhor da igreja, é a palavra dele que nos dirige. As coisas lá fora não importam, o que importa é a palavra do Senhor. Amém? E nessa mesma carta que nós acabamos de ler, não precisa abrir, eu só vou citar aqui para você. No capítulo seguinte, no capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 23, o apóstolo Paulo vai chamar Tito de embaixador. Ele vai se referir a Tito e mais uma pessoa, Epafrodito, ele estava se referindo a Epafrodito como embaixador. Se nós formos no original, essa palavra embaixador é apóstolos. Ao que tudo indica, alguns vão presumir que Tito era tido como um apóstolo. Só que eu não vou aqui entrar nesse mérito, até porque não é o objetivo, mas o que eu quero dizer para você é que quando o apóstolo Paulo se dirige ele a apóstolo, provavelmente Tito, ele não simplesmente transformava os ambientes quando estava próximo de Paulo, por onde ele andava, porque o significado de apóstolo é isso, é um embaixador, é alguém que vai à frente. O significado de apóstolo no Império Romano, quando o Império Romano conquistava uma terra, conquistava uma área, eles enviavam os apóstolos. Os apóstolos iam, depois da conquista daquela terra, daquela área, para implantar a cultura romana, para que depois disso o imperador pudesse chegar lá. Então, esse termo apóstolo, no cristianismo, é o mesmo significado. Nesse sentido espiritual, nós somos esses embaixadores. Nós somos aqueles enviados por Jesus para implantar o reino do Senhor aonde quer que eu for. Você é um embaixador, você é uma embaixadora. Você tem a autoridade, porque o apóstolo, ele tinha autoridade. Ele era a maior autoridade na ausência do Império Romano. Ele chegava num ambiente, por exemplo, eles conquistavam um país totalmente diferente, uma nação totalmente diferente. Então, um apóstolo, juntamente com a sua equipe, ele chegava naquele ambiente e implantava a cultura romana, para que todo lugar se tornasse semelhante a Roma. Então, você como embaixador, você como embaixadora, tem a responsabilidade de implantar o reino de Deus no lugar que Ele te colocou. Dentro da sua casa, dentro da sua faculdade, dentro do seu ambiente de trabalho. Amém? Outro significado é mensageiro oficial. E o apóstolo Paulo, ele vai se referir a Tito e a Epafrodito, que foi outro também, que ele foi enviado pela igreja de Filipos, quando Paulo estava preso, para enviar mantimento, remédio, roupa, comida. Outro servo de Deus usado para aliviar o ministério do apóstolo Paulo, ele vai se referir esses como mensageiros, como embaixadores. Só que Deus nos trouxe aqui, queridos,
para nos lembrar que você tem um Espírito Santo dentro de você. E que a luz do Espírito Santo dentro de você, ela precisa brilhar. E ela precisa brilhar cada dia mais. Amém? Quem tem o Espírito Santo? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como nós lemos no versículo 6 do capítulo 7, Deus nos consolou com a chegada de Tito. A minha oração é para que Deus possa usar você para consolar aquele ambiente difícil. Quantos de nós não nos deparamos com ambientes pesados, por exemplo, no trabalho, ambiente difícil? Quantas vezes, queridos? Mas Deus está te falando, força, seja corajoso, seja corajosa, porque você tem o Espírito Santo, você tem tudo que você precisa. Amém? E nós somos chamados para mudar esse ambiente. Como está o ambiente que você frequenta, os ambientes que você frequenta? Porque nós citarmos esse texto falando apenas no contexto de igreja é fácil. Mas como está lá na sua casa? Como está lá no seu trabalho? Como está lá na sua faculdade? Não, mas eu sozinho não... Não, mas a questão não é essa. A questão é a sua postura que Deus está te motivando nessa noite. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de algumas pessoas, além de Tito, que foram transformadores de ambiente, como é o caso de Barnabé. Barnabé, ele tinha um apelido, filho da consolação. Essa palavra consolação, no original, está literalmente falando filho do Espírito Santo. Pensa você ganhar um apelido que não seja um bullying, né? No seu trabalho. E te chamarem de filho do Espírito Santo. Filha do Espírito Santo. Barnabé era essa pessoa. Porque ele era generoso, ele era encorajador. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Barnabé era essa pessoa. Outra pessoa, Tábita. Tábita era uma mulher que ela ajudava muito o próximo. Ela cuidava do necessitado, cuidava daquele que precisava. Lá em Atos 9, versículo 36 ao 39, você vai encontrar a história de Tábita. A Bíblia vai falar que ela teve uma situação e ela acabou falecendo. E a Tábita, ela era tão amada, ela era tão querida pelo povo, que o apóstolo Pedro orou por ela. Foi Pedro, né? E a Tábita voltou à vida. Uma pessoa que cuidava do próximo, uma pessoa que a sua presença, ela mudava o ambiente. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, assim está escrito: vocês são geração eleita, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês foram levantados, você foi levantada por Deus. Esse é o ponto que às vezes nós escorregamos, porque a gente olha para os nossos problemas, a gente olha para as nossas dificuldades e a gente coloca como incapazes de fazer algo por Deus, de deixar que o Senhor nos use. Mas Deus está te falando, apesar de você eu te uso, apesar das suas limitações eu te uso. Até porque se fosse ter alguém pronto para alguma coisa, Deus não usava ninguém. Nossa, mas com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, sim, com as suas dificuldades, com as suas limitações, Deus quer te usar lá no lugar onde Ele está te enviando. Amém? Quando nós vamos falar de ousadia na fé, queridos, ser ousado é ir além mesmo, é quebrar os paradigmas, é ir além da nossa zona de conforto. Eu me lembro que eu trabalhei com uma pessoa, ele trabalhava em outro departamento, e aí constantemente, isso já tem alguns anos, e eu me lembro que de vez em quando ele precisava passar ali pela onde eu trabalhava, e o ambiente ali não era tão legal assim, sabe? Só que eu lembro que quando ele chegava, era uma alegria tão grande, ele tinha assim não sei explicar, ele chegava, tudo mudava.
Eu nunca esqueço dele, quando ele saiu da empresa, foi ruim. E aí a hora que eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei dele. Eu pensei, quantos de nós, se nós deixarmos o ambiente que a gente está, as pessoas vão sentir a nossa falta? Porque tem pessoas que vão embora, graças a Deus que essa pessoa foi embora, não aguentava mais. Mas em nome de Jesus, o Senhor Ele está trabalhando dentro de nós, porque Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar isso a Timóteo, lá na segunda carta que ele escreve a Timóteo, Timóteo provavelmente, diferentemente de Tito, enfrentava resistência diante da sua própria postura, às vezes, de estar envergonhado. Provavelmente Timóteo, ele passou por isso, de se sentir envergonhado no ambiente por ser jovem cristão. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, Deus não deu para vocês um espírito de covardia. O pastor Marcondes, ele tem falado muito sobre, profetizado muito nessas cadeiras vazias, cheias de jovens. E eu sei, queridos, que nós temos o Espírito Santo e pela fé nós cremos que nós vamos alcançar esses jovens dessa cidade. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos orar essa palavra. Deus nos deu o espírito de ousadia. Amém? Parece duro, mas Deus ele só está nos lembrando. Ele só está nos lembrando, filho, eu te dei tudo que você precisa. Filha, você tem tudo que você precisa. Ah, mas as minhas dificuldades, os meus problemas, vai caminhando e vencendo em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então, nesse texto que eu acabei de me referir aqui, eu quero só fazer um adendo aqui nesse texto, quando Paulo se dirige a Timóteo. Quando o Espírito Santo veio, queridos, quando nós vemos aqui esse texto se referindo ao dom mencionado aqui, quando o Espírito Santo veio, entre outras coisas, ele veio para nos conduzir dentro do nosso chamado. Você sabe disso, que quando o Espírito Santo inaugurou a igreja, quando Jesus subiu aos céus, veio o Espírito Santo. O Espírito Santo no seu coração, ele te lembra e ele te conduz diante do propósito de Deus na sua vida. Amém? E então, quando Paulo ele vai falar isso a Timóteo, ele vai lembrar a Timóteo, ele está dizendo o seguinte, fala assim, Timóteo, o Espírito Santo te capacita em tudo que você precisa para fazer. O Espírito Santo, ele te fornece todas as ferramentas. O Espírito Santo, ele prepara tudo. O problema é que às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que Deus está conosco. E Deus está falando para nós nessa noite, eu estou com vocês. Eu estou com você. Amém? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Permita o Espírito Santo moldar o seu coração. Permita o Espírito Santo quebrar o seu coração. Eu estava falando com uma pessoa essa semana sobre o dízimo, uma pessoa que eu gosto muito, mas uma pessoa que ainda não entendeu a questão do dízimo na palavra. E toda sorte de argumentos que eu tentava, e tinha uma desculpa ali para dar. E eu olhava para aquilo, falava, cara, só o Espírito Santo para quebrar isso. Por mais que a gente possa tentar, por mais que eu possa conhecer tudo de teologia, todos os argumentos possíveis teológicos, mas quem convence é o Espírito Santo. Amém? E às vezes, queridos, a gente não
tem o coração duro em relação ao dízimo, mas às vezes a gente tem o coração duro a outras coisas, como o seu chamado, por exemplo. Outro dia o pastor Antônio comentou lá no monte, quantas pessoas que têm chamado, que estão escondidos nessas cadeiras. Vem no culto, vai embora, chamado por Deus para o ministério, mas se esconde. Aí tem todo tipo de argumento, todo tipo de desculpa, e vai levando a vida, fugindo do que Deus tem para ela. Querido, o Espírito Santo, Ele nos capacita com poder para nós testemunharmos o Senhor Jesus. Você vai ver isso lá em Atos 1:8. O Senhor nos capacita para testemunhar Jesus. Amém? Jesus te salvou? Amém? Amém? Pois é, Ele quer salvar também as pessoas que estão ao seu lado, lá no seu trabalho. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele nos deu o espírito de amor. Ele nos deu um espírito de equilíbrio ou moderação. Lá na segunda, continuando onde nós estávamos, voltando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, do versículo 16 e 17. Segundo os Coríntios, capítulo 8, versículo 16 e 17. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Aqui mais uma vez o apóstolo Paulo está se referindo ao ministério de Tito. Existem várias citações de Tito, tem em Coríntios, tem em outras cartas também. Tito, ele tinha um coração voluntário. Tito, ele tinha algo dentro de si, um coração pronto para servir. Tito, ele não tinha um coração duro. Tito tinha um coração disposto. E às vezes você que está me ouvindo até deseja fazer, até tem vontade de fazer, mas você se sente incapaz, você se sente limitado ou limitada, mas Deus te fala, só abra o seu coração, só deixe que eu entre e faça a obra. Esse é o problema, às vezes a gente pensa, queridos, que nós vamos ser, que Deus vai nos passar vergonha, apesar que Ele nos constrange, mas é um constrangimento maravilhoso, quando Ele vem, nos abraça, nos consola e nos fala, filho, apesar de você, eu te amo e te uso. É isso que Deus está falando para você aqui nessa noite. Apesar de você, eu te amo e eu te uso. Amém? E apesar de o teor dessa mensagem ser uma mensagem dura, mas eu vejo Deus abraçando algumas pessoas aqui. Eu vejo Deus tratando com muito carinho algumas pessoas aqui. Não se sinta cobrado por Deus. Se sinta amado por Deus. Se sinta amado por Deus. Porque o avivamento prometido para essa casa, adivinha, vai começar por quem? Diga eu. O Geoffrey, o pessoal está desanimado. Diga eu. É por você que esse avivamento vai começar. Amém? E como é que começa um avivamento? Com o quê? O que mais? Consagração, o que mais? Vamos? Todo avivamento começa com humildade. Você pode pesquisar todos os avivamentos. As pessoas eram humildes diante do Senhor. Como que eles eram humildes? Eles abriam seu coração, confessavam os seus pecados, arrependiam de seus pecados e se entregavam totalmente para o Senhor.
Irmãos, eu não sei você, mas eu estou sentindo muito que Deus vai levantar algumas pessoas aqui. Eu estava vendo o Ramon ministrar aqui, e Deus estava falando muito forte ao meu coração. Ele é mais um que está na iminência de viver uma grande fase no ministério. E aí eu vejo muitos de nós aqui, queridos, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Pessoas desconhecidas lá fora, pessoas que ninguém dá nada por nada. E Deus falando com você: eu quero te levantar. Parece uma palavra motivacional, mas é a verdade. É a verdade. Você deseja ser levantado por Deus? De verdade? Você está falando amém só porque eu estou perguntando? Não. Então se prepara para viver o extraordinário de Deus. Mas abra o seu coração, querido. Não deixa que seja mais um sábado. Rasga o seu coração. Deus quer te usar para você mudar o ambiente onde você mora, onde você vive, onde você frequenta. Deus quer usar você mesmo. Talvez eu esteja sendo muito repetitivo, né? Mas Deus, Ele está te enviando para ser luz em minhas trevas. Eu preciso repetir isso aqui, porque de tudo que eu falei aqui, não se esqueça disso. Deus quer que você seja luz aonde você vai, por onde você anda. Amém? Eu soube de uma pessoa que frequenta essa casa, que tem um talento, não posso dar mais detalhes, que tem um talento muito grande na área do louvor. Na verdade, eu estava lembrando aqui, tem mais de uma pessoa. E eu fico pensando, um dia eu e Sara nós estávamos conversando, quantas pessoas estão sentadas aqui que sabem tocar uma bateria, que sabem tocar um baixo, um violão, que canta. Quantas pessoas estão sentadas aqui e que dançam para o Senhor? Quantas pessoas estão sentadas nessas cadeiras e que pregam? Teve um dia que eu estava aqui na igreja, aí eu olhei para o lado, eu olhei para uma pessoa, falei, eu conheço esse rapaz. Aí eu fui investigar. Em 2018, 19, não me lembro bem o ano, esse rapaz, eu fui delegado para que eu fizesse isso, né? Eu tinha conversado com ele para pregar na igreja que eu frequentava. É um pregador da palavra. Estava lá sentado, escondidinho. Queridos, deixa Deus usar o potencial que Ele te deu. Não use o desculpa do tempo. O tempo, queridos, Deus dá um jeito. Ah, mas eu não tenho tempo. Se você está dizendo que Deus é incapaz de fazer dar certo, de fazer o seu tempo dar certo, Deus faz acontecer, queridos. Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus que do nada Ele cria. Ele faz acontecer, Ele ajusta o seu tempo. Se for necessário, Ele te dá um emprego muito melhor do que você tem. Amém? E para concluir, eu queria voltar mais uma vez no texto. No primeiro texto que nós lemos, aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Quem dera os nossos pastores possam se referir a nós, como o apóstolo Paulo se referiu a Tito. A gente sabe o tamanho da responsabilidade que é para os nossos líderes, os jovens queridos. Dos destaques da juventude é a força.
queira ser Tito na vida do seu pastor, queira ser Tito na vida do seu líder. Alguém que consola. Sabe, outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, e uma coisa que eu ouvi no seminário, isso mexeu muito comigo antigamente, quando eu estudava, que muitos pastores não têm amigos, acabam não tendo amigos, porque a vida acaba se dedicando para a igreja. Aí eu pensei comigo, né, falei assim, não, mas eu vou fazer amigo, né, pensei, né. Aí o tempo passa, e conversando com ele, e eu vendo assim, como é importante nós nutrirmos os nossos relacionamentos, né? Criarmos relacionamentos. E eu pensando, ele não pôde conversar com ninguém próximo a ele. Eu orei e falei, Senhor, em nome de Jesus, que o meu líder não precise ir lá fora para conversar com alguém. Parece loucura isso que eu estou falando, parece loucura, mas isso que eu estou falando para você demanda muita maturidade. Olha, gente, para a gente orar, Deus, Ele está te levantando, Deus está nos levantando para sermos a força dessa igreja, para sermos os corajosos dessa igreja. Tome posse dessa palavra. Diante de todas as limitações que a gente tem pela frente, Deus está levantando você para ser a força, para ser o braço forte deste lugar. Amém? Você crê nisso? Amém? Você toma posse dessa palavra? Vamos ser como Tito, vamos ser os consoladores, vamos ser os transformadores de ambiente. Por onde Deus nos enviar, nós vamos lembrar dessa palavra, em nome de Jesus. Por onde Deus nos enviar, quem enviou, não precisa levantar a mão, quem enviou uma mensagem para o nosso pastor? Eu sei que teve muita gente que enviou, glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente está enfermo, como é bom receber uma mensagem. Como é bom receber uma mensagem. Mas Deus quer que a gente vá além. E eu só vim aqui para te trazer essa informação da parte de Deus. Deus te capacita, Deus te deu tudo que você precisa. Agora vai lá e transforma os ambientes aonde Deus te envia. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu espero que Deus tenha falado com você assim como Ele falou comigo. Eu sei que é desafiador. Queria pedir a força do Ministério de Louvor aqui. Eu sei que é desafiador nós falarmos sobre isso, porque às vezes nós nos sentimos envergonhados. O que vão pensar? Não sei se você já pensou nisso. O que vão pensar de mim quando eu me posicionar como cristão, de fato? Quando eu chegar com uma palavra de conforto? Queridos, vão pensar que você é diferenciado mesmo. Uns vão pensar que você é doido, mas deixa eles pensarem o que eles quiserem. Mas busque agradar o Senhor. Busque ser alguém que Deus pode contar. Amém? Você deseja ser uma pessoa que Deus pode contar? Amém? Então vamos orar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu queria orar com você e queria que você orasse junto comigo. Espírito Santo de Deus, aqui está, meu Pai, a tua igreja. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, porque o Senhor está com o Impacto Jovem. O Senhor está aqui neste lugar. Pai, neste momento eu te peço, meu Pai, revista-nos, meu Deus, com a coragem que vem do céu. Meu Deus, abra os nossos olhos, ilumina os nossos passos, alimenta-nos, meu Deus, a cada dia, meu Deus, com a coragem que vem do Senhor. Espírito Santo, eu quero apresentar, meu Deus, todos os ambientes pela qual o Senhor nos envia. Senhor, assim como Tito, meu Pai,
que sejamos os transformadores de ambientes. Em um ambiente caótico, meu Pai, em um ambiente complicado, em um ambiente difícil, que sejamos os instrumentos do Senhor, meu Pai, para trazer luz, meu Deus, em meio às trevas, em meio à escuridão. Usa, meu Pai, o nosso comportamento. Usa, Senhor, meu Pai, a nossa boca. Usa a nossa vida, Senhor. Nós nos entregamos diante do Senhor agora. Nós abrimos, meu Deus, o nosso coração para o Senhor. Nós nos colocamos à sua disposição. Em nome de Jesus, Pai. Mas usa-nos, meu Deus, de forma poderosa. Usa-nos, meu Pai, como o Senhor usou Tito, meu Deus, naquele tempo. Num tempo de perseguição, num tempo de batalha, num tempo de dificuldade. Usa-nos, meu Pai. Usa-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Louve ao Senhor neste momento. Continue em espírito de oração, adorando o Senhor. Espírito de Deus,